Pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esse tema Viva o Presente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio Salles, sou fisioterapeuta. Me formei na Universidade Estadual de Londrina em 2007 e há 2 anos iniciei minha formação em coaching, Master Coaching, pela Sociedade Brasileira de Coaching. E gostaria de agradecer, não pude estar presente, mas gostaria de agradecer a Soraya, o Marcos, a Rio Preto Shopping por esse evento, todas as segundas-feiras, né? E principalmente agradecer a vocês, pessoal que está chegando. Vocês se propuseram a estarem aqui, dedicarem 50 minutos, 1 hora do tempo de vocês para aprender, para adquirir novos conhecimentos e novas habilidades. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês não estivessem aqui, e o pessoal que vai assistir depois pela internet, não teria sentido nenhum. Tá joia? Então, o nosso tema desse mês é Viva o Momento Presente. E eu vou trazer para vocês um conceito que eu já venho estudando há um tempo, que é justamente isso. Viver o momento presente. Esse conceito, não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, uma palavra do inglês, que significa mindfulness. Mindfulness. Alguém já ouviu falar nessa palavra? Levanta a mão. Mindfulness. É uma palavra do inglês, que significa atenção plena. Uma outra tradução significa presença. É quando a pessoa ela vive o momento presente, ela vive o aqui e o agora. Mindfulness está sendo muito estudado pelas grandes universidades, faculdades pelo mundo, e está sendo levado nos hospitais, principalmente para as pessoas que têm dor crônica, para as pessoas que sofrem de insônia, né? Então, eu gostaria de saber se vocês tem interesse em descobrir um pouquinho sobre o que é mindfulness. Então, se por um acaso alguém aqui sofre de dor nas costas, né? Por um acaso se alguém tem problema para dormir, por um acaso se alguém tem algum problema, algum sintoma relacionado à ansiedade, a estresse, à depressão, porque tudo isso já tem comprovação validada científica de que esta prática mindfulness alivia todos esses sintomas, né? O que é isso, né? Vocês topam aprender um pouquinho sobre mindfulness? Sim ou não? Sim. Muito bom. Então, mindfulness, atenção plena. Esse é um conceito, tá, que veio de uma tradição milenar, né? Então, alguns cientistas, eu trouxe para vocês aqui um livro, que é do Jon Kabat-Zinn. Ele é um cientista americano da Universidade de Massachusetts. Ele foi fazer a pesquisa de mindfulness, de atenção plena, de meditação mindfulness, com os monges budistas. É uma tradição, né, milenar. O que se tem registros é de 5.000 anos que já se pratica, né, essa atenção plena, essa viver o momento presente. Então ele fez pesquisas, trouxe isso para a faculdade e desde 1979 ele desenvolve aí esses estudos, o resultado desses estudos, né, que eu vou passar aqui para vocês. E não só ele, muitos outros cientistas, né, estudaram a finalidade do mindfulness, a proposta, como que a gente inclui no nosso dia a dia e os benefícios. Bom? Então eu vou trazer rapidamente um pouquinho de cada um pouquinho da experiência desses profissionais, tá? Então, primeira coisa, gente, mindfulness não é uma questão ligada a determinada tradição ou religião, tá? Mindfulness, atenção plena, é do ser humano, é uma capacidade do ser humano de viver no aqui e agora. Tem uma pesquisa da Harvard que é o seguinte: fizeram com um aplicativo no iPhone, né? 2 perguntas simples. Uma pergunta é o seguinte: o que você está fazendo agora? E a outra pergunta era: no que você está pensando? Tá? Então olha só, em 47%
das vezes, o que a pessoa estava fazendo era diferente do que ela estava pensando. Então isso é um resultado muito sério. Quase metade da nossa vida a gente passa adormecido, dormindo, não prestando atenção naquilo que está fazendo, né? Isso é muito sério. Por exemplo, será que quando a gente está tomando banho, a gente está tomando banho? A gente está realmente prestando atenção nas gotas da água, no sabonete que nós estamos passando? Às vezes a pessoa lavou o cabelo e ela não percebeu, e aí ela, não sei se lavou ou não, vamos lavar de novo, né? Então assim, será que a gente está prestando atenção no momento presente? Será que a gente está aqui agora na palestra, né? Então a pesquisa já diz, 47% das vezes a gente não está fazendo aquilo, não está pensando, a nossa mente não está conectada na nossa ação, naquilo que a gente está fazendo. E aí, será que a gente tem prejuízo por isso? Será que a gente tem prejuízo por a nossa mente não estar conectada naquilo que a gente está fazendo? O que vocês acham? Carregamos muito prejuízo, nós já vamos conversar sobre eles. Pessoal, quem aqui por um acaso gostaria de ser mais feliz? Gostaria de ser mais feliz? Quem gostaria de ter mais bem-estar? Sentir uma vida completamente plena, realizada? Quem aqui gostaria de desenvolver fortuna? Fortuna em todos os sentidos, inclusive no sentido financeiro. Fortuna de saúde, fortuna de amizade, fortuna na família, de bem-estar na família, não é verdade? Isso seria interessante para vocês? Então nós vamos entender como que essa técnica que está revolucionando as faculdades e o mundo, né? E que vocês vão poder sair daqui praticando. Isso que é legal, né? Eu vou passar para vocês e vocês vão sair daqui desenvolvendo, tudo bom? Desenvolvendo essa prática, tá bom? Que ela é simples, mas ao mesmo tempo difícil, né? Simples da gente colocar em prática, mas exige, né, que a gente tenha uma disciplina e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro, entender o seguinte, gente. Mindfulness não está ligado a uma religião. Então todo mundo pode praticar isso, ok? Então esses cientistas, eles fizeram o quê? Eles foram pegar esses monges, né, budistas, e estudar o cérebro deles. O que acontece com o cérebro deles? Então tem um monge muito famoso, né, chamado Ricard Mathieu. Ele é considerado a pessoa mais feliz do mundo. Se vocês procurarem aí na internet, o homem mais feliz do mundo, vai aparecer esse monge budista. Por que ele é considerado a pessoa mais feliz do mundo? Porque o cérebro dele tem determinadas características, tá? E a característica é o seguinte: a área mais nova do cérebro, nele, é mais desenvolvida através de mindfulness, da meditação. Então, olha, para a gente entender um pouquinho do cérebro, eu vou pedir para vocês usarem um esquema. Eu deixei esse esquema aí embaixo da cadeira de vocês, para vocês pegarem. Quer ver? Pega aí embaixo da cadeira de vocês. Aí, isso, pegou, pronto. Levanta a mão, pode levantar a mão, levanta a mão, é a mão de vocês. Isso, muito bom. O esquema que nós vamos usar para entender o cérebro é a mão de vocês. Aí, muito bom. Então faz o seguinte, ó. Todo mundo a mão aberta, fecha o polegar e agora fecha os dedos. Ótimo. Nós estamos diante de um cérebro. Isso aqui, gente, a gente pode ensinar a partir da criança de 7 anos. Ela já vai entender. Então, isso aqui, gente, é o nosso cérebro. Aqui na frente, os olhos, tá? Que é o nosso cérebro. Por que nós estamos... E aqui a parte da nossa medula, tá certo? Que a gente precisa entender isso para conseguir captar o que o mindfulness faz com a nossa cabeça. Então vamos lá, nós temos uma parte que é a parte mais antiga do nosso cérebro. Seria aqui essa pontinha da nossa palma da mão, tá? É conhecido como o cérebro reptiliano. Por quê? Porque esse cérebro existe nos répteis, tá bom? O que tem nessa área aqui? Tem uma área, um pontinho dessa região, que chama-se amígdala. Não é a amígdala da garganta, não.
é a amígdala do cérebro. E o que essa área é responsável? É a área mais primitiva, mais antiga, que tem em torno de 300 milhões de anos de evolução. Essa área é conhecida como a área do radar. Né? É o radar do quê? Radar das ameaças. Tá? Por quê? Qual que é a finalidade desse cérebro mais primitivo? Sobrevivência. Né? O animal precisa sobreviver. Então, essa área aqui detecta a todo momento ameaças e reage a essas ameaças de duas formas: luta ou fuga. Vocês já devem ter ouvido isso. O sistema de luta ou fuga a gente conhece como o estresse. O estresse, o luta ou fuga. Então, esse, gente, é a forma mais primitiva de reação. Tá? A segunda parte do nosso cérebro, se a gente levantar aqui a ponta dos dedos, nós temos o nosso polegar. Tá? Essa região do meio do nosso cérebro, tá? É conhecido como o hipocampo, a região límbica. Tá? É a região do cérebro conhecido como cérebro emocional, ou também o cérebro que está presente nos mamíferos, né? Onde tem muito característico essa parte emocional. Se a gente pensar, por exemplo, num cachorrinho, né? Tem muito essa emoção presente. E a última parte, a parte mais nova, essa parte do sistema límbico que cuida das emoções, tem em torno de 100 milhões de anos de evolução, tá bom? E a última parte é chamado córtex. Parte cortical, é a parte mais externa do nosso cérebro e é a parte mais desenvolvida, tá, no ser humano, que é essa parte córtex pré-frontal, a pontinha dos nossos dedos. Ó, pontinha dos nossos dedos. Essa parte tem de evolução de 3 a 4 milhões de anos, ou seja, é muito recente. Mas por que eu estou mostrando para vocês esse modelo, gente? Para vocês repararem. Olha, essa parte mais nova do nosso cérebro, ela está perto da parte emocional, sim ou não? Muito perto da parte emocional. Essa parte mais nova do cérebro, que é aqui, tá bom? É a parte de decisão, é a parte cognitiva, né? É a parte do raciocínio, essa parte mais nova, que nos diferencia dos mamíferos. Né? E inferiores, nós somos mamíferos, primatas superiores, e a nossa diferença é aqui, ó, na nossa unha, tá? A diferença que a gente tem está aqui na nossa unha, nos nossos dedos aqui. Essa parte, ela é próxima do cérebro mais antigo, da palma da nossa mão. Ó, vou virar. Ela fica próxima? Fica. Tá? Então, esse nosso centro intelectual, ele fica próximo das emoções e fica próximo do sistema de luta ou fuga, o sistema de estresse. Então, estou explicando tudo isso para chegar ao seguinte: os cientistas que já sabem de tudo isso, eles analisaram o cérebro de um monge que é meditador de mais de 10 mil horas. Pessoa que, lá na cultura indiana, budista, né, tibetana, e se existe uma cultura para que as pessoas possam viver nos monastérios, né? Então pegaram essas pessoas e desenvolveram, através de ressonância, né, magnética, funcional, aonde que acende, quais são as partes que têm conexões cerebrais. Então o que acontece? Nesses monges, essa parte mais nova dos dedos, aqui da ponta da unha, é uma parte que acendia muito mais, que ficava com conexões muito fortes. E a parte do cérebro mais emocional e do cérebro mais reativo, ação, luta ou fuga, era mais atrofiada. Então olha só, o que significa isso? Significa que a pessoa tem mais capacidade de resiliência. Ou seja, a cada adversidade que a pessoa tem, ela tem a capacidade de pensar e crescer. Gente, imagina se você passa por uma situação complicada e você sai mais forte dela. Imagina se você é mandado embora e quando daqui em pouco espaço de tempo você está num emprego melhor.
Imagina que você tem uma doença e no pouco espaço de tempo você adquire uma saúde muito melhor do que você estava antes daquela doença. Imagina se você passou por determinada crise no seu casamento, no seu relacionamento, e depois que você passa por aquela crise, seu relacionamento fica muito melhor do que antes. Quem faz isso? O cérebro mais novo. Chama córtex pré-frontal, essa região aqui da frente. Só essa região que tem a capacidade cognitiva de a gente pensar de uma forma que vai nos favorecer. Né? Isso, gente, é interessante o seguinte, porque a gente tem uma interpretação negativa das coisas. Né? Por exemplo, sei lá no seu trabalho, lá no seu dia a dia, uma pessoa passou na sua frente, um colega seu, e ele não te cumprimentou. Não te cumprimentou. Ele não te cumprimentou, como que você fica? Que cérebro será que você usa? Ele não te cumprimentou, você vai falar o quê? Você pensa, nossa, essa pessoa não está gostando de mim, essa pessoa brigou comigo, não é? Então a gente vai para o lado emocional, a gente vai para o lado mais de reação, e às vezes o problema é o quê? A pessoa não te ouviu, a pessoa não estava presente no momento presente, ali naquele... várias coisas podem ter acontecido. Né? Você vê, olha só como é interessante. Um exemplo para vocês. Qual é o seu nome? Marlúcia. Qual é o seu nome? Marlúcia. Não entendi. De novo? Marlúcia. Você vê? Quando a gente começa a repetir, como que a gente sente? Como é que é sentir isso? Né? A gente chama o nome de uma pessoa, a pessoa fala. Chama de novo, a pessoa fala. Você vê, na terceira, na quarta vez da tentativa, peraí, ele não está escutando, o que ele está querendo fazer? A gente reage. O nosso nível de paciência, ele é muito baixo. A todo momento, a gente está ativando essa região que chama amígdala, que é a região do radar do luto ou fuga. Que diz o seguinte, gente, todos os cérebros, todos esses 3 cérebros, são importantes, tá bom? Não tem o melhor, não tem o pior, todos são importantes. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, nós não estamos diante de uma situação de sobrevivência, né? Que é, por exemplo, um homem da caverna, tem lá um leão, eu tenho que ativar essa região mais primitiva para poder correr ou para poder lutar. Nós não estamos diante disso mais, só que no nosso dia a dia, no trabalho, no escritório, né, na família, o que a gente tem? A gente tem situações que geram essas reações automáticas de luta ou fuga, que é o estresse a todo momento. E nesses monges budistas, essa região está atrofiada. Então os cientistas eles fizeram o seguinte, olha, vamos então fazer um treino de mindfulness, um treino de atenção plena, com pessoas que nunca fizeram essa meditação. Né? Pegaram essas pessoas em 8 semanas, em 2 meses, em 8 semanas, tá? De treino de mindfulness, fizeram neles a ressonância, antes e depois. E o que se encontrou? Gente, isso já está tudo pesquisado. O que se encontrou? Em 8 semanas, com prática de 30 a 40 minutos, uma prática diária, sabe o que aconteceu? A região mais primitiva do cérebro atrofiou, que é essa região do estresse, tá? Da luta ou fuga, e a região mais nova e mais nobre e mais pensante e inteligente, podemos colocar assim, cognitivo, que é o nome correto, ela o que? Teve uma neurogênese, novas conexões cerebrais naquela região. Olha só, o que acontece? O cérebro, ele é moldado. O cérebro não é um órgão que ele é feito e aquela estrutura fica ao longo da nossa vida. Por exemplo, antes da gente aprender a dirigir, a gente tinha determinadas conexões no cérebro. A hora que a gente aprende a dirigir, a gente amplia as conexões de coordenação motora, visual, tudo mais. Para quem aprende um instrumento musical, antes de aprender aquele instrumento musical, o piano, por exemplo, não existia aquelas conexões, aquelas ligações relacionadas às notas, coordenação e tudo mais.
depois de muita prática e treino, você vai analisar o cérebro e ele está lá completamente moldado para essas novas, né, coordenações motoras, notas musicais e tudo mais. Então, olha. Alô, alô. A filha? Consegue me ouvir? Ligar. Aí, desliga de novo, tá? Funcionou. Não sei se é a pilha. Trocar. Então, olha só que interessante. Uma pessoa que usa a prática de mindfulness, com 50 anos, ela tem essa região do cérebro mais nova, como se fosse de uma pessoa de 25 anos. E aí, será que isso é interessante? Olha só, isso já está. esperar um pouquinho, não sei se... Olha, então, isso é interessante, não é? 50 anos com um cérebro de 25 anos, tudo isso estou falando todas essas coisas para a gente gerar mais... Para gerar mais expectativa, para explicar para vocês um pouco de prática de mindfulness. Obrigado. Então vamos lá. Existe hoje uma autoridade, a maior autoridade no mundo sobre mindfulness. O nome dele é Thich Nhat Hanh. Ele é um monge budista. Ele recebeu o prêmio Nobel da Paz, né? Ele teve contato com Abraham Lincoln. Então vocês podem ter acesso ao YouTube, por exemplo, a orientações. Ele dá práticas e orientações, por exemplo, no Google, né, na empresa Google, né, no TED, em várias palestras, várias empresas importantes pelo mundo, né, para que as pessoas desenvolvam esse cérebro da atenção plena. E ele diz algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, né. Ele fala sobre mindfulness e nos relacionamentos, né? A importância da nossa atenção plena nos relacionamentos. Então, para você que ama alguma pessoa, seja um parente, né, seja um seu relacionamento amoroso, ele fala o seguinte: para que você use essa frase de poder. Isso é mindfulness, usar essa frase de poder, para que você vire para essa pessoa que você ama, chegue em casa, né, tenha a oportunidade de falar assim: querido, querida, né, amor, eu estou aqui para você. Repetir essa frase de poder: querido, amor, eu estou aqui para você. Porque ele diz o seguinte, que o melhor que você pode oferecer para outra pessoa é a sua presença. A sua presença. Não tem como você amar outra pessoa se você não estar presente ali. Reparem, gente, de criança, por exemplo, quando você estava doente, o que sua mãe falava para você? Filho, eu estou aqui. E parece que só isso já era tudo o necessário para que exista a cura. Você vê que interessante? Então, se você ama alguma pessoa, deixe claro: eu estou aqui para você. Olhe nos olhos, tira aí o celular da frente e doe para a pessoa que você ama a sua presença, o seu tempo, aquilo que é mais importante, né? Quando a gente nasce, turma, acontece uma coisa com todo mundo. Começa a contar um reloginho, não é isso? É um reloginho de contagem regressiva. Se a gente prestar atenção, no cemitério funciona assim, para todo mundo. Existe uma data, um tracinho e uma data. Assim? Isso não importa. Todo mundo tem uma data de chegada, todo mundo tem uma data de partida. O importante é o meio. O que você vai fazer no meio disso, né?
Será que você vai passar 50% dessa presença, dessa existência fora do seu a fazer naquele momento? Gente, é chamado assim, o nosso corpo é um veículo, não é isso? É um veículo. E fora esse veículo, nós temos também aqui estacionado um veículo, o carro, né? O carro é um veículo, mas quem que dirige o carro? Quem que dirige o carro? O motorista. Qual que é o nome do motorista aqui neste veículo corpo? Consciência. Essa consciência do abstrato, essa consciência, cognição, é essa parte mais nova do nosso cérebro. Se essa consciência está presente no afazer, naquela atividade, ela está dirigindo o veículo. Se a consciência está fora daquele afazer, imagina como que está o veículo. É pior que um veículo onde está dirigindo uma pessoa bêbada. Porque a pessoa que está bêbada, pelo menos ela está ainda dirigindo. Mas imagina um carro acelerando sem ninguém lá dentro. É perigoso, não é? É perigoso que esse carro tome reações aí que gere proporções complicadas depois. Então isso é uma coisa interessante nos nossos relacionamentos. Doe a sua presença, ou seja, traga a sua consciência para aquilo que você está fazendo e doando então para uma outra pessoa, para um relacionamento. Muito interessante. Vou trazer para vocês algumas outras visões sobre mindfulness. Então, para que a gente desenvolva essa prática, a gente precisa fazer uma coisa: checar. Tá? Checar. Cheque. Tá? Nesse exemplo que vocês podem fazer quando estiverem tomando banho. Estou lá tomando banho. Vocês vão fazer o quê? Usar a sua consciência e checar. Eu estou realmente prestando atenção em tomar banho? Você checa. Se você não estiver, gentilmente você traz a sua consciência. E é esse que é o exercício. Gentilmente você traz a sua consciência para aquilo que você está fazendo. Como se fosse uma musculação. A musculação é um exercício que desenvolve os músculos, não é isso? Se o músculo está lá atrofiado, você faz o exercício, como que fica depois? Fortalecido, não é isso? Você ganha resistência, agilidade, coordenação, você ganha vários benefícios por estar com o músculo fortalecido. Mas isso só vem dessa prática, desse exercício de você ir lá e pegar um peso, por exemplo, para fazer alguma atividade. Com a mente é a mesma coisa. Ou seja, não importa que a mente foi, o importante é você checar e voltar a mente para aquilo que você está fazendo agora. Quando você faz isso, você fortalece essa região mais nova do seu cérebro. E aí, diante de uma nova reação, você vai ter resiliência. Funciona assim: diante de um sofrimento, diante de alguma dificuldade que a gente tem na vida, a gente reage de duas formas: ou gerando mais sofrimento, ou gerando aprendizado. A diferença entre uma e outra é as conexões do seu cérebro. Que conexões você tem no seu cérebro é como você vai reagir a isso, né? Então, o exercício é esse, gente. A mente foi para o passado ou para o futuro, você gentilmente volta. E Jon Kabat-Zinn, ele fala o seguinte, que existem alguns princípios. E um dos princípios básicos de mindfulness, de viver o momento presente, é você viver de momento a momento sem julgamento. Só isso aí dá pra gente falar uma hora, né? Sem julgamento. Por quê? Porque o julgamento, ele é sempre uma interpretação. E uma interpretação de alguma coisa que não é a realidade, né? Interessante. Quando a gente julga, a gente está colocando os nossos conceitos, os nossos valores, as nossas crenças, é o que chama assim, o nosso filtro. E
E uma outra pessoa tem outro conjunto de culturas, valores, crenças. Ela vai ver aquela situação de uma forma diferente. Então, mindfulness, ele diz o seguinte, é a pessoa conseguir fazer esse treino, essa prática de viver o momento presente sem julgamento. Olha só, a gente pede licença para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro fica a todo momento querendo rotular realmente, né? Nossa, essa cor eu gostei, essa cor eu não gostei, esse vestido eu gostei, essa festa estava assim, estava daquele jeito, essa comida estava assim, estava daquele jeito. Então a todo momento o cérebro quer rotular. Então você viver de momento presente, sem julgamento, é você ter o que? Uma aceitação. Uma aceitação de que aquilo que você está presenciando tem a capacidade de te gerar aprendizado. Está fazendo sentido isso? Estão gostando? Está valendo a pena? Então agora vocês vão entender por que mindfulness gera felicidade. É uma outra questão interessante. Olha só o que os cientistas pesquisaram. Vocês vão discordar, né? Eu quando vi isso eu discordei, mas já que pesquisaram tanto, né? Seguinte, se a pessoa ganha numa loteria, por exemplo, numa Mega Sena, né? Como que você acha, se ela ganha milhões, como que você acha que vai estar o nível de felicidade dela, depois de ganhar na loteria? Baixo ou alto? Muito alto, né? E realmente fica muito alto depois de eventos positivos, né? Agora pensa o seguinte, se a pessoa passou por uma situação, um revés na vida, por exemplo, perdeu o emprego de muitos anos, né? Perdeu um ente querido, será que se essa pessoa passar por algum revés na vida, vai abaixar muito o seu nível de felicidade? O que vocês acham? Sim, realmente vai abaixar muito. Agora, o que foi a novidade que eles pesquisaram? Foi o seguinte, tive a oportunidade ano passado, né, de participar de uma conferência em Harvard, participar de uma conferência, né, em Montreal, no Canadá, e tudo isso foi falado lá. Então olha só, o que acontece? Depois de algum tempo, em torno de 6 meses, 1 ano, para determinadas pessoas 2 anos, a pessoa volta a um nível de felicidade que é um nível genético dela, chama set range, é uma linha basal. Isso é uma genética que a gente tem, ou seja, se a pessoa é pouco feliz, ela ganha na Mega Sena, fica feliz, mas daqui a pouco ela se acostuma e ela vai voltar a ficar naquela linha de base pouco feliz, tá? Se a pessoa ela é muito feliz, ela tem essa linha de base, aconteceu um revés na vida dela, 1 ano depois ela volta a ficar muito feliz. Então nós temos uma genética que nos diz a nossa base. Qual que é a nossa base? Qual que é a nossa linha da felicidade? Não importa se aconteça eventos positivos ou eventos negativos, algum tempo depois a gente volta para essa linha. Então, com isso os cientistas chegaram a uma conclusão. Sorte daquelas pessoas que têm essa linha da felicidade alta. Porque aconteceu eventos, eles vão voltar para essa linha de base. E outra conclusão que eles chegaram é o seguinte, tem a ver com o que nós estamos falando. Quem desenvolve esse treino de viver o momento presente tem a capacidade de mudar essa genética dessa linha de base. Por isso que a pessoa se torna mais feliz. Gente, isso é muito interessante. Muito interessante. Então nós temos essa capacidade de moldar o nosso cérebro, de mudar essa nossa linha. Se a gente tem uma linha de humor, uma linha da felicidade baixa, a partir do momento que a gente presta atenção, faz esse exercício de prestar atenção em viver o momento presente, a mente foi para o passado, volta. A mente está lá na janta, volta para a palestra, né? A mente está nos afazeres de amanhã, volta para a palestra. A todo momento que a gente vai fazendo isso, a gente tem a capacidade de desenvolver novas conexões nesse novo cérebro, neocórtex, né, córtex pré-frontal, e essa linha de base vai aumentando.
Com isso eles descobriram o quê? Olha só, os Estados Unidos hoje é uma nação muito mais rica do que há 50 anos atrás, sim ou não? As pessoas têm mais acesso à educação, né? Mais acesso a bens materiais e tudo mais. E olha só, a primeira crise de depressão era em torno dos 35 anos, há 50 anos atrás. Hoje, a primeira crise de depressão é em torno dos 14 anos. Então, se você vê, gente, tudo externamente melhorou. Nós temos acesso a muito mais coisas, saúde, educação, né? Viagens, tudo mais. Tudo de fora melhorou. E por que a pessoa passa por situações, né, desordens relacionadas a estresse, ansiedade e depressão? Porque na parte genética, na parte do cérebro, na parte dessas conexões, não foi mexido. Olha só. E por isso que os grandes centros, as grandes universidades, os grandes hospitais estão colocando mindfulness como realmente um trabalho a ser realizado para os colaboradores, para os funcionários e tudo mais. Vou dar um exemplo para vocês. Chama uma empresa de saúde americana, uma das maiores empresas do mundo, avaliada em 69 bilhões de dólares, olha só. Existe um CEO, né, a pessoa que é responsável sobre essa empresa, o executivo dessa empresa, chama Mark Bertolini. Tá? Ele tem uma história de vida, onde alguns anos atrás, ele fazendo esqui com a sua filha, ele sofreu um acidente e teve fratura na vértebra cervical, em 2 vértebras cervicais. E ele ficou com uma sequela, tá? Um movimento no braço esquerdo. Não só perdeu o movimento, como teve dor crônica 24 horas nesse braço esquerdo. E ele fez de tudo. Ele já passou por vários tipos de tratamento e medicamentos pesados que a gente conhece, que são os opioides, tramal, base de, né, morfina e tudo mais. E aí ele teve contato com uma técnica, né? Ele teve contato com uma prática. Como é que chama essa prática? Mindfulness. É uma prática de atenção plena. Quando ele teve contato com essa prática e desenvolvendo, né, em 8 semanas de treinamento, ele conseguiu mudar a sua relação do cérebro com o seu braço. Ele diminuiu o sistema nervoso simpático, que é a ação, né, de luta ou fuga, de estresse, de cortisol. Gente, tem gente que você não pode encostar. Você já viu aquele peixe que vai assim? Tem gente que, se você falar um pouquinho, um tom um pouquinho diferente, a pessoa parece que já tem espírito. Ela explode com você, né? O adolescente, se está jogando lá no quarto, você vem e fala com ele, você escuta. Fala com o adolescente para vir jantar, para você ver. Parece que ele está diante de um leão, a reação dele, né? Então, através de mindfulness, Mark Bertolini, ele dá o exemplo da vida dele, né? Uma pessoa que vive 24 horas com dor, que já fez de tudo, que já tomou de tudo, a partir de 8 semanas deste treinamento, ele conseguiu ter uma relação diferente com a sua dor. E ele, como ele é executivo de uma empresa do plano de saúde, ele falou, gente, eu preciso colocar isso aqui. E ele colocou isso com os funcionários dele, e colocou isso para os beneficiários do plano de saúde, e ele monitorou os gastos, e se teve uma economia de 122 dólares por pessoa, economia no plano de saúde, para aquelas pessoas que praticam a atenção plena. Olha aí, que interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que a gente precisa criar uma nova definição sobre o que é saúde. Olha só que interessante. Criar uma nova definição, porque saúde não é simplesmente a gente tratar a doença, não é cobrir, um plano de saúde não é simplesmente cobrir a doença. A finalidade de um plano de saúde deveria ser que a pessoa se torne mais produtiva. Quando a pessoa se torna mais produtiva, ela se torna mais economicamente viável. Se ela se torna mais economicamente viável, se ela tem mais chance de ter um emprego, ela se torna mais feliz.
Se ela se torna mais feliz, ela produz comunidades. E essas comunidades se tornam mais felizes. Olha só. Começa com uma questão de saúde, mas termina lá em uma sociedade, em um ambiente que floresce, que prospera em todos os sentidos, inclusive no sentido financeiro. Né? Isso é interessante. Não tem que ter nenhum mal em querer crescer financeiramente. Mas o que é interessante é viver uma vida plena, é viver uma vida com significado. Eu tenho muitos clientes que vêm conversar comigo e querem fazer alguma coisa relacionada a determinado negócio. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: por que esse negócio é importante para você? Por que isso é importante para você? Né? Gente, não pode ser o dinheiro. Não pode ser o dinheiro. Né? O Mark Bertolini, ele fala isso. Ele fala assim: o lucro não é a meta. O lucro não é o desfecho de alguma coisa. Né? O lucro não pode ser o desfecho. A gente precisa estar ligado a algo maior. Aquilo que você realiza precisa ter um significado. Precisa ter um significado para você. Né? Que é onde você usa suas forças, é onde você usa os seus talentos, onde você vê que de alguma forma a sociedade prospera. Né? Com tudo isso, a gente desenvolve essa atenção plena, viver o momento presente. Quer ver? Quem aqui, por exemplo, já fez um trabalho voluntário? Né? Aí, quando você estava fazendo um trabalho voluntário, aonde estava a tua mente? Você estava focado naquilo que você estava fazendo. Por quê? Porque aquilo tinha significado para você. Se, por exemplo, você estava montando uma pizza, um exemplo, você estava montando uma pizza que a pizza ia reverter para determinada causa. Gente, você estava fazendo a pizza, você estava lá cortando tomate, você estava lá cortando a cebola, prestando atenção naquilo que você estava fazendo. Porque a hora que você vender a pizza, a hora que você reverter aquilo, você sabe que aquela ajuda financeira tem um significado maior. Gente, o trabalho voluntário você não ganha nada por estar ali, mas você ganha tudo por estar ali. Não ganha, sim ou não? Você não ganha dinheiro, mas você ganha o quê? Você ganha esse reconhecimento, você ganha satisfação, você ganha vida, você ganha existência. A gente está vivendo, existindo, em que nível aqui? Né? O John Kabat-Zinn ele diz o seguinte: mindfulness é a pessoa conseguir viver toda a dimensionalidade da vida. Todas as pessoas passam pela vida, mas será que as pessoas passam pela vida estando presentes realmente naquilo que estão fazendo de uma forma significativa? Então, gente, significativo tem um valor para cada um. Pensa o seguinte: o que você vê no mundo que te aflige? O que você vê no mundo que você não consegue calar sobre isso? Sobre o que você lê, sobre o que você assiste, o que te chama a atenção? Aquilo que te chama a atenção, aquilo que você não consegue calar sobre o que você vê na sociedade, é algo que é valor, que tem significado para você. E se você trabalha em relação a isso, você trabalha com atenção plena, desenvolvendo essa nova área do cérebro. Tem uma outra frase que diz assim, olha só que interessante: a pessoa que trabalha como um robô, ela vai ser substituída por um robô. E aí, como que está as pessoas que estão trabalhando? Será que as pessoas que estão trabalhando com atenção naquilo que estão fazendo? Ou estão trabalhando com a área mais primitiva do nosso cérebro, reagindo a todo momento, reclamando a todo momento? E aí? Será que a gente está como robô? O que a gente pode fazer para que a gente passe o dia, né, de uma forma mais plena? É isso aí, descobrindo os nossos talentos, vendo de que forma eu posso usar esses talentos, com que interesse que eu posso usar esses talentos, e o que aflige no mundo que eu não consigo calar sobre isso. Para a gente concluir, meditação mindfulness.
é uma prática, meditação mindfulness, é uma prática que está sendo usada nos principais hospitais e universidades pelo mundo. Não está ligado a nenhuma religião. Várias religiões, várias tradições usam de recursos de atenção plena, né? Por isso essa palavra mindfulness, atenção plena, não está relacionada. Foram se pesquisar, né, esses monges budistas, pesquisar o cérebro deles, e aí se extraíram todo esse conhecimento. Joia? E essa prática, ela pode ser realizada de duas formas: uma prática formal e uma prática informal. O que é a prática formal? A prática formal, a pessoa fica sentadinha e ela presta atenção na respiração, no ar que entra e sai dos pulmões. Ela pode fazer uma prática onde ela presta atenção na região do seu corpo, chama escaneamento corporal. Ela presta atenção nos pés. Quer ver? Preste atenção nos seus pés. Sinta o calçado nos seus pés. Faça esse escaneamento. Sinta você sentado sobre a cadeira. Sinta essa pressão. Sinta a sua coluna no encosto da sua cadeira. Perceba os seus ombros, braço, pescoço. Perceba a sua expressão facial. Só o fato da gente prestar atenção no nosso corpo, a gente pode perceber que a gente estava com os ombros erguidos. E automaticamente, o fato de prestar atenção, a gente solta, relaxa. Então existe essa prática, chama prática formal, onde a pessoa senta de uma forma digna, com a coluna ereta. Ela pode fechar os seus olhos, ela pode usar uma música, ela pode abaixar a luz, né, do ambiente, que ela vai prestar atenção na respiração. Quando a gente faz isso, o que acontece? A mente vai embora, mas aí você traz a mente de volta. A mente, mais um minutinho, ela vai embora, você traz a mente de volta. Esse é o exercício, todo mundo pode fazer, ok? E o outro exercício é o seguinte, é o viver o mindfulness no seu dia a dia. É você prestar atenção naquilo que você está fazendo. Gente, você está cozinhando? Cozinha. Você está tomando banho? Tome o seu banho. Você está dirigindo? Preste atenção no que você está fazendo. Você está aqui na palestra? Preste atenção na palestra. Já já vai ter um outro evento. Gostaria de terminar com vocês com uma prática muito rápida. Ela demora 1 minuto, mas é uma prática muito especial. Como mindfulness é prática, não é simplesmente um conceito, eu gostaria que vocês saíssem daqui com um gostinho. Tá bom? Vocês topam? É? Tudo bom. Então, para a gente fazer a prática, vamos descruzar as pernas, sentar lá no fundo da cadeira, colocar a mão sobre as coxas e respirar. Gentilmente vamos fechar os olhos para que a gente consiga prestar atenção de uma forma melhor neste veículo, nesse seu corpo. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Presta atenção no momento presente, aqui e agora. O ar entra e sai dos pulmões. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Relaxa. Prestando atenção agora no seu corpo, vamos fazer uma rápida mentalização. Se visualize em um jardim lindo. Ande pelo caminho deste jardim, visualize flores laranjas, flores vermelhas, azuis, amarelas, verdes. Coloque as flores que você quiser. Esse é o seu jardim. Andando por esse jardim, perceba que uma flor, um vaso, te chamou a atenção. Não importa a sua cor, não importa o seu tamanho. Esse vaso tem um significado para você. E significado é fortuna, significado é sorte. Fortuna em todos os sentidos. Vá até esse vaso. Vá até essa flor. Pegue
esta planta, pegue esta flor, olhe para baixo, olhe essa flor. Perceba que nessa flor existe um botão fechado. Você olhando para essa flor, para esse botão, essas pétalas se abrem. E no momento que essas pétalas se abrem, aparece na sua frente uma palavra que o universo quer te dar, como sorte, como fortuna, como capacidade de desenvolvimento, prosperidade, realmente florescimento. Olhe para esse botão. Qual é essa palavra capaz de te gerar sorte, fortuna, prosperidade? Use essa palavra que o universo te trouxe para crescimento pessoal e da sua família, dos seus amigos, da sua comunidade. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. E por último, gentilmente podemos abrir nossos olhos. Prazer estar aqui com vocês. Quem quiser fazer perguntas, saber mais sobre o assunto, eu vou ficar aqui à disposição. Muito obrigado, uma boa noite, um bom retorno para a casa de vocês. Obrigado.